Brasil ocupa o 4º lugar na lista dos maiores mercados consumidores de games no mundo. Atualmente, 200 empresas produzem jogos para computadores, celulares e redes sociais. 50% delas criam jogos de computador e 25% desenvolvem games para smartphones e outros tipos de celular. As empresas brasileiras que estão iniciando hoje no setor têm uma perspectiva de crescimento de 35%. Para as que estão estabelecidas, a previsão nos próximos 5 anos é de 13,5%. Outra projeção é que o segmento brasileiro de jogos digitais tenha um crescimento de 35% até 2018. Prova disso é o fenômeno alcançado pelo game GTA V. Em menos de um mês, conquistou 7 recordes reconhecidos pelo Guinness Book. Olá, estamos iniciando o programa Ponto de Encontro, que hoje fala desse boom da indústria de jogos digitais. Um reflexo desse crescimento são os 45 cursos técnicos, superiores e de pós-graduação que informam mão de obra para o setor de games no Brasil. Os nossos convidados para discutir o tema estão no estúdio: Tatiana Dantas, coordenadora da Faculdade de Jogos Digitais da PUC Campinas, e Luiz Menezes, professor da Faculdade de Jogos Digitais também da PUC Campinas. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui para a discussão desse tema. E eu gostaria de saber, na opinião de vocês, quais os principais motivos para a explosão desse segmento de games, jogos digitais? Bom, vamos começar então. Obrigado por estar aqui. O prazer estar agora como professor da PUC, dando entrevista na PUC. Cada vez melhor. Tenho trabalhado há 3 anos só na área de games. Também não daria para trabalhar muito tempo antes, não existia games aqui no Brasil, mercado de games. Eu acho que esse mercado no Brasil, a gente tem um crescimento muito grande devido principalmente aos smartphones. A gente não tinha aparelho de celular barato antigamente no Brasil. Hoje você pode ter um smartphone barato. Sei lá, R$100 você compra um smartphone hoje. Tem jogos para smartphone, então todo mundo está na rua com o smartphone. Está jogando o smartphone, está no banheiro, está jogando. Está na rua, está jogando no quarto, está dormindo, acorda jogando. Então o brasileiro no geral aprendeu a jogar. Pessoas que não jogavam estão jogando. Pessoas que jogavam têm filhos que estão jogando. Então a gente está mais velho, tem os filhos que jogam também. Então eu acho que a interação dos jogos, os jogos baratearam muito, os smartphones são muito baratos, menos de R$5 você compra o jogo. Então você possibilita que mais pessoas tenham, né? Então quando você dá acesso à tecnologia e dá acesso ao produto, a pessoa compra. Eu acho que o Brasil ainda é um mercado pequeno em relação ao mercado mundial. Você ainda acha? A gente tem, por exemplo, se fosse só a gente medir na Apple, que são os iPhones e os iPads, a gente tem 1% só do mercado aqui no Brasil. Mas não é um mercado ruim. O brasileiro ele compra muito, ele gasta até mais do que o americano em média. Não é igual o chinês que não gasta, o chinês não gasta mesmo, mas o brasileiro gasta muito. Então as empresas internacionais estão de olho muito no Brasil. Estão de olho para cá, querendo investir, querendo colocar jogos no Brasil, colocar jogos em português. Perceberam que colocar jogo em português aumenta as vendas. Né? Então eu acho que a interação com o Brasil... Acho que o Brasil é um mercado realmente em crescimento, né? Não é um mercado estável ainda, o mercado tem muito crescimento. E eu acho que é um mercado que as empresas têm muito interesse para cá. Você quer acrescentar alguma coisa? Eu gostaria de comentar algo que foi bem interessante, que no ano passado, agora no final do ano passado, nós tivemos o evento USB Games, né, que aconteceu em Brasília. E uma das palestras reuniu, na verdade, representantes dos ministérios, a Abragames e a Cigames, que são, na verdade, responsáveis por grande parte dessa questão do desenvolvimento aqui no Brasil, né? E o que foi comentado, inclusive, né, com grande força, é que nós teremos, nós teremos aí, na verdade, alguns investimentos, e nós já estamos tendo isso, porque nós temos algumas leis de incentivo. Então, além de investidores que nós temos nessa questão, né, que às vezes o investidor, às vezes ele não é um grande negócio assim, para quem faz, principalmente como um jogo indie, enfim. Mas nós temos as linhas de fomento do governo. Então, por exemplo, nós temos a Lei Rouanet. E nesse dia estavam, inclusive, o Ministério da Cultura, Ministério da Educação, Ministério das Comunicações e os seus representantes comentando sobre essa questão do interesse pela área aqui no Brasil. Tá? Então, eles têm
uma perspectiva de que dentro de 5 anos o Brasil seja um grande desenvolvedor, grande produtor de jogos. Então é essa a estimativa, né, que eles estão pretendendo. Até por isso estão abrindo editais para que sejam desenvolvidos esse tipo de trabalho, o que antes não era. Tá? A indústria criativa ela englobava outras coisas que não os jogos digitais. Era muito difícil, nós não sabíamos nem onde colocar, procurávamos em edital e não tinha realmente específico para a área de jogos. Hoje nós temos a área de jogos. Quer dizer, esses incentivos devem dar uma boa acelerada no segmento também, né? Com certeza, porque na verdade você tem mais apoios de empresas e esse dinheiro que entra na produção do jogo, na verdade é um dinheiro para o desenvolvimento mesmo. Tá. Os videogames eram feitos para crianças, essas crianças cresceram, né? E na verdade, continuaram jogando. Os jogos se adaptaram a esse novo segmento também, a esse novo perfil de consumidor, que é seu caso também, né, Luiz? Se cresceu jogando. Cresci jogando, Acho que desde que eu me lembro eu jogo. Eu só não jogava antes porque não tinha videogame, né? Eu nasci em 78, não tinha... O Atari estava começando ali, no 80 e pouco. Então, quando a gente teve a oportunidade de comprar também, era muito caro. Mas eu jogo desde que eu me lembro, que eu ser pequeno, eu e meu irmão, a gente sempre jogou, crescemos jogando, tivemos todas as gerações de videogame. E aí antes, quando foi adolescente, falei, quero fazer jogo, vamos começar a procurar. Não tinha ferramentas para fazer jogo, década de 90. Mas é interessante porque assim, nesses 3 anos que eu estou só trabalhando nessa área de games, óbvio que eu cresci, tive meus filhos jogam desde que eles estão na barriga da minha esposa. Eu punho o videogame perto lá, falei, joga aqui. Você vê como que é o barulho do videogame. Não tem como não nascer jogando. Não. O difícil hoje é a gente distribuir o quanto ele pode jogar, né? Senão ele só joga. Mas a gente percebe, por exemplo, fiz muitos jogos infantis, muito jogo para crianças, voltado para público infantil. Eu recebia muito e-mails de avós que gostavam do jogo e queriam mais fase, ou queriam saber alguma coisa sobre o jogo. Eu falei, nossa, mas por que uma senhora está jogando? Aí eu fui descobrir que estava jogando junto com os netos, que os netos ficavam na casa dela, e é o momento que ela tinha com os netos. Se ela não entrasse no mundo, ela ficaria de fora. Então você vê o crescimento, assim, as pessoas, né? Então a gente que está ficando velho continua jogando, todo mundo que jogava continua jogando, os filhos estão jogando, os novos, né? E o pessoal mais velho está tendo que entrar no rolo. Está tendo que entrar no rolo. Exatamente, senão fica de fora, né? Fica de fora do convívio, né, das crianças, dos netos. Faz parte, hoje elas nascem assim. Se você não der um videogame para a criança, não permitir que ela tenha esse acesso a essa tecnologia, ela vai ficar defasada de alguma forma. Não tem como. Daqui 20 anos, como que vai ser a nossa interação com a tecnologia, se ela não teve acesso agora? Sim. Eu imagino meus pais, quando eles tiveram dificuldade para ter acesso a essa tecnologia e têm essa dificuldade hoje de aprender, ela vai ter, isso vai atrapalhar profissionalmente, vai atrapalhar ela socialmente. Né? Você também faz isso, Tatiana, com sua filha? Eu já faço também com ela, claro, com toda certeza. Inclusive mostro os livros também para ir mostrando como é feito, né? Porque eu sou da área de artes, né? O Luiz é da parte de programação. Então eu compro livros de concept e vou mostrando, né? Compro materiais além, até para completar essa parte que o Luiz falou, né? Tenho tempo para jogar e tenho tempo para fazer as outras coisas. Então, já vou relacionando também com outras atividades que mostrem como isso daí que ela gosta também acontece, né? E ela adora, ela ama, né? Tem até umas fotos que eu tiro dela. Mas, enfim, tem algumas outras coisas também que até eu venho desenvolvendo a minha tese em cima da questão do desenvolvimento do jogo, né? E eu acho que é interessante também apontar essa diversidade dos tipos de jogos, que na verdade antes nós não tínhamos, né, Luiz? Os nossos jogos eram bem limitados, né, de certa forma. Hoje nós temos vários tipos e principalmente esses que trabalham com a questão social, eles relacionam muito mais as pessoas. Então, pessoas que não conseguem se comunicar num convívio social comum mesmo entre, né, elas conseguem se relacionar por meio das redes e aproveitam também para jogar. Então, esses conceitos também acabam ampliando, né, a questão da jogabilidade, a questão do jogar, né, do ato de jogar mesmo dessas pessoas. Eu vejo, por exemplo, a minha mãe joga, né, e a minha mãe tem 60 anos. Olha. E ela tem um grupo de amigos mais ou menos na mesma faixa etária que ela. E é interessantíssimo, porque eu olho assim e falo, mãe,
mas, né, e como que é isso? Ela fala, não, eu tenho os meus amigos, eu converso com eles, aí conversa num bate-papo lá do próprio jogo. Eu acho assim, eu falo, nossa, coisa que eu não imaginava, né, que minha mãe fosse fazer. Mas então, além da minha filha, que é uma criança de 3 anos, eu tenho a minha mãe, que é um outro exemplo que também joga bastante, né? E eu acredito que seja exatamente por isso, porque antes, quando nós jogávamos, por exemplo, o Mario, ela não encontrava tanta graça. Mas os jogos sociais, eles propiciam um outro tipo de relacionamento com o jogo e com outras pessoas. E favorece a socialização, na opinião de vocês? Olha, por um lado, eu acredito que sim. Por outro, eu acredito que prejudica. Ah, é? Eu penso assim, porque nós precisamos, enquanto ser humano mesmo, nós precisamos dessa comunicação pessoal, né? E se não tomar cuidado, deixar a pessoa se isolando demais, o que pode acontecer é realmente a pessoa ficar muito introspectiva. Tá? Então é importante ter os dois. É a mesma coisa que até o professor Luiz comentou da questão da criança, isso acontece para qualquer ser humano. Né? Então a comunicação, o convívio social é importante. Então tem que ter a hora do jogo e tem que ter a hora do convívio social. Então, se você vai hoje num restaurante, num bar, você encontra mesas que não estão se conversando. Então, Com certeza. Isso é muito comum. Muito comum. Eu teve uma placa de um bar em São Paulo que é assim, a gente não cobra os 10% do garçom se você deixar o celular na mesa, na entrada. Por quê? Eles perceberam que pessoas que conversam mais na mesa gastam mais. O pessoal que está no smartphone jogando na mesa, toma um pouquinho, conversa um pouquinho e vai embora. Então, a Tati falou, atrapalha, de certa forma, né? Então, você tem que realmente, chegou na mesa, vamos guardar todo mundo na bolsa o celular, vamos parar de jogar. Tem gente jogando, tem gente vendo no Facebook, tem gente vendo e-mail, e a conversa das pessoas ali acaba, né? Não tem interação. Os jogos, os sociais, eles forçam você a fazer então interagir, né? Porque existem alguns jogos de interação. Existe, Os jogos sociais, jogos online, você entra no mundo lá com um monte de pessoas jogando online ao mesmo tempo, Tá. E aparece que aquilo ali te satisfaz como pessoa, mas falta daí o convívio com outras pessoas, de conversar, a pessoa acaba nem sabendo mais como que é aquilo, né? Eu vou lá, só tenho meus amigos lá, a gente fala, converso com eles a semana inteira no Facebook, chega no final de semana não tenho que conversar mais. Tem mesmo. Mas não é que não tenho que conversar, é porque ela está com o smartphone na mão e não sai assunto mesmo, né? Então, tá jogando ali toda hora, né? Tem essa parte que acaba atrapalhando, né? Mas eu acho que faz parte do nosso crescimento como um ser humano com a tecnologia. É uma coisa que a gente vai ter que aprender a conviver, aprender a viver, aprender a saber dosar, né? Dosar o tanto que é bom e o que é ruim, quando você pode usufruir para o seu bem ou não, né? Daquilo. Perfeito. Eu vou pedir uma licencinha para vocês agora para a gente acompanhar uma reportagem. Ela é do Alessandro Azevedo, que mostra um aluno da Faculdade de Jogos Digitais aqui da PUC Campinas, que tem uma relação muito forte com os games. Vamos conferir? E quem disse que videogame não é coisa de marmanjo? O Rafael joga desde criança e hoje, aos 29 anos, ele continua com as mãos firmes no controle e o olhar fixo na televisão. Desde o Atari, assim, eu jogo, né, e passei já por diversos videogames, então o Atari, o Nintendo, o NES, e um monte de plataformas, Super Nintendo também, o PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox 360. Então sempre joguei videogame, sempre foi uma paixão, sempre trouxe isso comigo, né? Também a forma de interação, a realidade dos jogos, a parte de simulação em si acaba envolvendo, né, a pessoa nisso e conquistando, né, você desde garoto até a juventude e você ficar mais velho e tudo mais. Casado e com uma filha, ele confessa que às vezes leva bronca da esposa. É assim, ela pega no pé, mas ela joga também, mas a gente acaba se entendendo, né? Sempre tem alguma coisinha assim que, pô, você vai ficar jogando, não vai vir aqui e tal, vamos ficar junto. Mas a gente sempre acaba pegando, se entendendo e acabou. Mas ela também joga, ela também tem os viciozinhos dela, digamos assim, né? E a paixão do Rafael pelos games é tanta que ele decidiu mudar de fase e encarar de vez o mundo dos jogos digitais. Ele largou as faculdades de matemática e engenharia da computação para correr atrás de um sonho. E jogos digitais foi uma faculdade onde eu me achei, então tô fazendo aqui, tô gostando muito do curso. São coisas assim que você aprende que, pô, né? Eu vou estar fazendo a diferença, alguém vai estar jogando aquilo que eu vou estar fazendo e vai estar fazendo diferença na vida da pessoa, né? Ela vai estar se emocionando com aquilo, vai estar sentindo alguma coisa quando ela fizer aquilo. Eu acho que isso para mim é essencial.
Olha só, o Rafael já largou 2 faculdades e agora está em jogos digitais, adora jogar também. Na opinião de vocês, esse é um novo nicho no mercado de trabalho? Eu acho que ele fez a coisa certa, finalmente, largou as faculdades de matemática e engenharia e veio para curso de jogos, Aí não vale. Acho que ele fez a coisa certa, porque, para começar, é uma coisa muito nova. Aqui no Brasil, sei lá, 3 anos, Novo né? É novo. O iPhone, que foi quem revolucionou todo esse mercado de jogos para celular, foi lançado em 2008, menos de 5 anos. E o mercado não existia, né? Ele começou a criar esse mercado. Hoje todo mundo tá... Eu falo muito de smartphone porque eu só trabalho com smartphones, né? Meu foco... Com os alunos na PUC eu foco muito em smartphones, porque é um jeito fácil de trabalhar em casa e poder fazer jogos e vender. É uma das formas de trabalhar com games, né? E o mercado no Brasil ele tem crescido demais. Hoje tem empresas no Brasil contratando para trabalhar com jogos, desenvolver jogos. Não tinha 3, 4 anos atrás. Só tinha, começou com aplicativos, né, para celulares, onde você tinha um artista que trabalhava na parte visual do aplicativo, de entretenimento ou de marcas, e hoje a gente tem os jogos, estão começando a ficar mais fortes, as empresas no Brasil estão querendo fazer jogos de marca, tem pessoas querendo fazer jogos para vender no mundo inteiro. E o brasileiro é um profissional muito criativo, demais. Então, mesmo? E a gente se vira. Né? A gente se vira, A gente faz de tudo. Né? Você não tem igual o americano que só faz o botão, o outro só faz o desenho do personagem, o outro só programa a fase. Entendi. Aqui a gente faz tudo. E faz rápido e bem feito. É uma diferença muito grande. Né? Então, os profissionais que estão vindo, que estão aprendendo, que o Rafael está entrando agora. É um mercado muito novo e muito grande. O crescimento, sabe, muito alto. Já está dobrando, praticamente dobrou em 2 anos nos Estados Unidos o mercado. Então, você tem um crescimento no Brasil muito acelerado, muito grande também. Que outros segmentos de atuação existe nessa área? Porque, olha, veja só, você é da área do layout, o Luiz é da área de programação, para a gente entender um pouquinho melhor. Bom, eu penso da seguinte maneira, eu já fui programadora também e acabei ficando só com a parte de artes, né? Diferente do Luiz, o Luiz ele tem um foco bem maior em smartphones. Eu gosto de desenvolver jogos indie, que são jogos, na verdade, independentes, tá? De desenvolvedores independentes que têm projetos mirabolantes, projetos assim, coisas grandes, enfim, que acaba se arriscando fazer, né? Então, também tem uma linha diferente do que muitas vezes o mercado quer, né? Que eu trabalho com a linha de jogos educacionais, que agora que, na verdade, eles estão começando a ter um valor maior, né? Mas eu penso que os jogos, desde que eu comecei a fazer o primeiro, né? Que eu comecei a caminhar nessa trilha aí já desde 99, né? Então já faz um tempinho já. Então, no Brasil não existia absolutamente nada, como o professor Luiz colocou. Tá? Então, para fazer um jogo no Brasil era algo assim de maluco mesmo, coisa de louco. Mas hoje você observa, né, existe um desenvolvimento muito grande na parte de simuladores, tá, que nós precisamos. Essa questão de jogos educativos, mídias interativas, o que muitas vezes nós falamos para os alunos. Fazer jogo, na verdade, você acaba ampliando um campo de conhecimento tão grande que você não se reduz somente a um tipo de sistema, a desenvolver somente o jogo. Você consegue desenvolver também outras coisas que tenham a interatividade e que tenham a navegabilidade, tá? E dependam tanto da área de artes quanto da programação nesse sentido. Quer falar alguma coisa? Eu acho que também uma coisa que possibilitou a gente, esse mercado nosso crescer, é que a gente tem acesso agora a vender para o mundo inteiro. Tanto no caso da Tati, quer fazer um jogo indie, que é um jogo grande, que vai demorar 2, 3 anos para fazer. Onde ela vai vender? Vai pôr numa caixinha e vai bater na porta de uma papelaria, uma banca para vender? Vai vender só aqui no bairro? Não dá, né? Que já foi, né? Já foi isso. Desconhecidos, exatamente. Né? Então você precisava de uma distribuidora para vender para o mundo inteiro e você ganhava um pedacinho, uma porcentagem. Agora tem a possibilidade de comprar online. O jogo online hoje custa R$20, R$30 um jogo. E um jogo top de linha, um jogo muito bom. Que a gente pagava R$200 antigamente. Então, óbvio, abaixou a pirataria, aumentou gente fazendo, gente ganhando dinheiro. Então hoje eu quero um jogo, quero comprar um jogo agora. Fórmula 1 lançou agora. Eu compro agora, passo o meu cartão, recebo. Não preciso sair de casa, não vou pagar absurdos de imposto de importação. Né? A empresa que está vendendo está ganhando mais porque ela não tem o problema de distribuição. Né? Que ela tem que pôr numa caixinha e mandar na Rússia para vender. Como que faz? E para chegar lá o barco, será que chegar lá ela vai dar lucro? E se perder essa carga?
acabou. Então a gente tá no... Não existe mais. Não existe. A internet está rápida para todo mundo tem acesso. Banda larga do Brasil cresce. No mundo inteiro já tem muito mais acesso à internet. Então possibilita a gente ter mais acesso ao game e de forma mais barata. A gente quer jogar, mas não quer ser explorado. Sim, né? sim. Então acho que chegamos a um meio comum, né? Além de jogos grátis. Nem estamos entrando no mundo dos jogos grátis. Né? Os jogos sociais são grátis. Você paga para você ter mais coisa dentro do jogo, para você se diferenciar. E às vezes a pessoa acaba gastando até mais do que gastaria comprando o jogo antes. Acontece, né? Eu tenho um casal de primo meu que ele gasta R$100 por mês com o jogo social. Então, sei lá, R$1.000 por ano, ele deve gastar muito mais do que ele pagaria em qualquer jogo. Sim. Mas ele tem a possibilidade, é uma coisa que ele quis fazer, uma coisa que ele gosta, ele sente prazer em estar pagando aquilo lá, é uma coisa diferente, né? Essa necessidade de ele estar pagando o que ele tem que pagar. Ele paga porque quer. Eu acho que é uma coisa legal, assim. Não é para menos que aquele dado que eu passei no início do programa, 45 cursos técnicos, especialização superior e de pós, né? Dentro dessa área. Uma outra coisa que eu coloquei no início também em texto, que o GTA V bateu os 7 recordes do Guinness. A que se deve esse fenômeno? Bom, vamos começando aqui, porque a gente já conversa bastante sobre GTA. Eu acho que no curso de jogos todos a gente conversa sobre esses hits. Tem hits, né? O Angry Birds foi um hit, agora o GTA só se fala nisso. Primeiro, eles já existem há muito tempo com essa marca, né? O GTA começou em 90 e pouco lá, com o jogo visto por cima, 2D. Mas a novidade é que você roubava um carro. Você roubava carros no jogo. Começou assim, você roubava carro e matava pessoas na rua, e fugia da polícia. Então era legal porque era diferente, era uma coisa diferente. Você não era um personagem do bem, você era um personagem bandido, você era do mal. E eles fizeram muito fama com isso. Então a marca veio crescendo, fizeram o GTA 2, o 3, o 4. Aí o 5 falaram, vamos agora arrebentar. Gastaram muito com marketing, muito dinheiro com marketing, no mundo inteiro. No mundo inteiro. O jogo é totalmente traduzido em português. Então você pega o mapa que vem no jogo, é em português. A impressão é feita em português. Então foi investido em tradução, e a localização não é só traduzir. Ele é traduzido e os palavrões são em português do Brasil. Não é o palavrão americano sofisticação, traduzido. Exatamente, foi traduzido por brasileiros. Então é uma diferença, né? Ele começa a culturalizar e trazer o jogo para o Brasil. O GTA ele foi feito por 1.000 pessoas durante 5 anos. Uma coisa muito grande. É grande, vem se construindo ao longo dos anos. Né? E hoje em dia existe a pré-venda. Então eles começam a vender o jogo antes de sair no mercado para você ter acesso primeiro. Na pré-venda do jogo eles conseguiram pagar o custo deles. Nossa. Mas foi tudo investimento em marketing, a indústria de entretenimento, que existe lá fora muito forte, as indústrias de games. Então eles vão em eventos, vão em feiras. Então eles colocam isso na televisão, colocam isso na TV a cabo, na internet, Facebook, onde você tá, tem propaganda GTA, tem imprensa falando, tem jornalista, tem gamer falando que teve acesso ao jogo antes, e vaza a imagem do jogo, que vaza, né? Eles óbvio que são eles que vazam, mas... Sim. Então eles movimentam muito o mercado para divulgar o jogo. Então realmente o jogo tem esperado. O jogo é bom, óbvio, tem toda. Claro. Não é só a marca, a propaganda que daria fazer sucesso no jogo. Né? Que jogos famosos valeria a pena a gente relembrar aqui? Alguns jogos famosos que vocês possam lembrar. Eu particularmente, eu gosto mais de jogos que tem uma finalidade mais assim, perto do infantil, do lúdico, né? Então eu gosto muito de Mario, joguei muito Alex Kidd, eu falo para os meus alunos, nossa, eu zerava Alex Kidd, e os alunos falam assim, nossa, não acredito, professora, né? E eu sou apaixonada por esse tipo de jogo, sabe? Jogo que mexe muito com a fantasia, jogos de estratégia, então tem vários, né? Que você lida com exércitos, enfim. Jogos como... O GTA, que são de conteúdos mais violentos, eu já não gosto tanto, tá? É algo até interessante, porque, por exemplo, teve o Diablo também segue essa mesma filosofia do GTA, na questão da venda, então. Mas ele tem uma diferenciação em conceito de produção, né? E geralmente eu costumo conversar bastante com os meninos que... O GTA, na verdade, ele trabalha com uma realidade muito próxima do nosso convívio social. E o Diablo, porque eles falam assim, mas o Diablo também é violento, né, professor? E eu falo para eles, não, mas o Diablo, ele tem um universo fantasioso, né? Aqueles seres não existem, aquele mundo não existe, então isso daí distancia. Então eu prefiro jogos assim, que já tem uma história também, esse tipo de trabalho, né? Geralmente, os jogos mais antigos, eles não tinham essa coisa de trabalhar com o mundo real mesmo, da maneira como ele é.
Então eles têm essa coisa do mais lúdico. Tá. Você apontaria quais? Eu gosto muito de jogo de corrida. Eu sou apaixonado por corrida. Mas, assim, se a gente for pegar o que eu tenho jogado, o que eu jogo com meus filhos jogam muito Minecraft, que é um jogo de construção. É como se fosse um Lego virtual, onde você pega um bloquinho de um lugar e põe em outro e você constrói o que você quiser. O jogo não tem objetivo, você entra no jogo, acabou, entrou. Não tem um tutorial, não te ensina a fazer nada. Você vai na internet, vai buscando, vai aprendendo, joga com outros amigos juntos. E meus filhos eles passam horas e horas jogando. Jogam online com os amigos deles, pelo Skype, conversando. Vamos aqui, vamos pegar esse monstro, pega essa madeira, vamos fazer um machado, pega essa pedra e vamos fazer uma casa para eles se proteger que os monstros vão vir à noite. E tem que fazer todo mundo junto, porque não dá tempo, ou a coisa é muito grande. E ele não é um jogo bonito. É um jogo feito por uma pessoa. Mas a ideia do jogo é muito boa. Construtivo. Ele é muito construtivo. Eu gosto muito. Para a gente poder encerrar o programa, na opinião de vocês, qual a perspectiva desse segmento, desse mercado de trabalho? Para onde que aponta? O que mais de novo a gente deve vislumbrar daqui para frente? Bom, eu acho que assim, o smartphone já inovou, já é, o smartphone já é, né? Não tem como. Tudo já era, né? O smartphone só tem agora aumentado, não tem como. Tecnologias novas que eu vejo é a televisão. Eu acho que está faltando a televisão com jogos embutidos, que é o que está vindo. Está começando as TVs que são mais televisão com Android, televisão com Apple rodando. Isso é uma tendência agora nos próximos anos. Talvez o Google Glass com jogos, né? A gente poder jogar no óculosinho ali. Tem aquele óculos Rift, que é um novo óculos que você coloca, ele fecha seu rosto inteiro e você entra no mundo virtual, você não enxerga nada fora. Eu acho que esse tipo de tecnologia é a tendência pra gente. A televisão eu acho que é a primeira que vem forte. Tá. Você, Tatiana? Bom, eu acho que tem esse contexto da questão do avanço do hardware, né, da parte tecnológica, mas também tem a questão também do avanço dos temas, né, do tipo de abordagem dos jogos, como nós já havíamos falado no outro assunto que você colocou, né, mas dessa questão do ponto de vista educacional, social, enfim. Os jogos, na verdade, eles vêm passando por um tipo de trabalho, né, que hoje nós estamos chamando de processo de gamificação. Então, os jogos eles estão entrando dentro das empresas, estão entrando dentro de escolas, né? Então, o campo para desenvolvedores de jogos, ao meu ver, é bem vasto nesse sentido, porque a questão dos simuladores, de situações e de atividades do nosso cotidiano, eles aumentarão. E a questão também dos jogos educacionais, que durante um bom tempo eles ficaram esquecidos, né? Mas agora eu acredito até por uma questão de necessidade, porque nós temos um novo tipo de leitor, um leitor que na verdade, ele reage, né, com o que é apresentado a ele. Ele não é um leitor mais pacífico, ele é um leitor ativo mesmo. Então, por isso que hoje, inclusive, tem toda uma polêmica, né, que as crianças estão hiperativas e tal, mas não é, porque, na verdade, existe um outro tipo de comportamento hoje, que terá que ser, na verdade, trabalhado de uma outra forma. E aí é onde entram os jogos educacionais para poder ajudar nisso daí. Tá certo. Professora Tatiana, professor Luiz, agradeço a participação de vocês aqui. Nós que agradecemos. E a contribuição. Obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado. E a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá.